temos convidados aqui no estúdio, o Dr. Artur Correia e o Dr. António Pedro Delgado, dois médicos que estiveram em momentos de crise aqui em Cabo Verde com a epidemia da dengue e da Covid. Muito boa noite, obrigado pela vossa disponibilidade. O facto da OMS ter declarado rapidamente a Mpox como uma emergência mundial, podemos entender esta medida como algo que aprenderam do tempo da Covid e estão a agir em antecipação, ou estamos perante um vírus que é realmente perigoso e que pode afetar o mundo inteiro? Eu penso que são as duas coisas. Portanto, são as duas coisas. De facto, a Covid veio despertar, digamos, os especialistas em saúde pública a nível mundial. Cada vez mais já há consciência que nós somos uma aldeia global e que uma doença na Conchinchina rapidamente pode chegar a qualquer país do mundo, a Europa, a Ásia, a América, as Américas. Isto, portanto, é um sinal que foi muito bem, portanto, aprendido com a Covid-19. É um aspecto. Outro aspecto é que, de facto, portanto, a varíola dos macacos que, portanto, tradicionalmente ocorre entre animais, tanto, nomeadamente macacos. O vírus circula aí, mas já há casos de transmissão entre humanos. E quando se fala em humanos, fala-se também na facilidade dos homens na circulação a nível mundial, na mobilidade entre os continentes, entre os países. Portanto, tem a ver com isso, tanto com essa facilidade, com essa globalização em termos de mobilidade das pessoas e na receptividade também em relação a esse vírus, que é um vírus tradicionalmente de animais, e da sua infecciosidade entre os homens, que ainda, portanto, nós não estamos adaptados, portanto, a enfrentar, biologicamente falando, em termos de imunidade, nós estamos adaptados a enfrentar esse vírus. Doutor António Pedro, a OMS está a agir na prevenção quando resolve declarar a emergência mundial muito rapidamente, com um tempo muito mais rápido do que fez em relação à Covid? Eu acredito que sim, que está a fazer isto. Mas está a fazer isto em cima de uma situação que já se ameaça como uma situação grave. Ou seja, o Mpox surgiu há mais ou menos uns 10 anos, que vem desenvolvendo. Mas há relatos que o vírus foi descoberto nos anos 70, se não estou em erro. Depois houve uma infecção nos Estados Unidos da América nos anos 90. Pois, já tem havido, mas estava a querer referir-me concretamente ao continente africano. Ele tem-se desenvolvido na República Democrática do Congo e vai se propagando para os países vizinhos. Ou seja, é um ritmo que faz com que a OMS esteja a querer prevenir essa disseminação e passar para outros pontos. Então, essa declaração da emergência sanitária internacional é um mecanismo, é um dos últimos mecanismos da OMS antes da pandemia, para alertar e desenvolver atividades que permitirão adquirir recursos para controlar esta propagação. Eu há dias ouvi a Diretora Nacional da Saúde a dizer que o país estava preparado para casos do género. Mas quando estamos preparados, de que maneira? Por exemplo, nas fronteiras em Cabo Verde ainda não há relatos de que as pessoas estejam a ser observadas. De que forma é que um país como Cabo Verde, que tem as fronteiras abertas ao mundo, está preparado para o vírus que está a circular rapidamente? Sim, os países hoje em dia, portanto, estão interligados através do Regulamento Sanitário Internacional e se comunicam entre si com dados epidemiológicos e todos os países têm um conjunto de doenças de declaração obrigatória e um conjunto de emergências potenciais.
O Mpox é uma das emergências potenciais. Então, Cabo Verde está, portanto, eu até fui convidado a participar em algumas reuniões, a preparar-se, na fase de preparação. Por exemplo, com a informação privilegiada que o senhor tem, como é que nós podemos... quais são os mecanismos que o país... Está em preparação um conjunto de normas técnicas que já está finalizado e que está sendo distribuídas, estão sendo distribuídas para todos os profissionais de saúde, a formação dos profissionais de saúde em como enfrentar. Há um plano de contingência que está sendo, portanto, finalizado, precisamente para prepararmos contra uma eventual introdução do caso. Em todo o caso, portanto, a vigilância epidemiológica também já está reforçada, a vigilância nas fronteiras também vai sendo reforçada para detectar precocemente eventuais casos, mas já sabemos que o período de incubação dessa doença vai de 1 a 3 semanas e também, portanto, perfeitamente os casos podem passar na fronteira sem ser detectados. O que interessa é, portanto, fazer uma vigilância epidemiológica a nível comunitário para detectar precocemente, para notificar os casos detectados e para investigar os casos eventuais que venham a aparecer. Em todo o caso, o país é considerado um país de risco moderado, moderado baixo, mas com esse potencial risco, digamos, da mobilidade de pessoas. Nós somos um país de imigrantes e temos imigrantes em África e também muitos consultores internacionais visitam o Cabo Verde e também outros países, nomeadamente os que estão em maior risco. Portanto, todo o cuidado é pouco, mas eu estou confiante que nós temos um sistema de saúde resiliente, o Cabo Verde já deu provas de que o seu sistema de saúde é resiliente e pode fazer. O caso da Covid é um exemplo clássico. Nós podemos tanto enfrentar, portanto, sem medo, digamos, qualquer epidemia desse tipo que venha a aparecer, mas o importante é sabermos como montar, e está sendo montado o sistema de vigilância epidemiológica, e sabermos o que fazer se aparecer um caso. A questão do isolamento, da quarentena, tudo isso está sendo preparado para um eventual caso, mas dentro do contexto de risco moderado baixo. Nós estamos num contexto de risco moderado baixo, pegando aqui nas palavras do Dr. Artur. Se, na eventualidade, nós estamos numa zona de risco, não é? Tecnicamente estaremos preparados para enfrentar casos de Mpox? Devemos estar. E eu fico satisfeito por ouvir que a Diretora Nacional de Saúde avançou com toda a força essa ideia de que estamos e vamos estar preparados. Mas, para além disso, deixe-me acrescentar qualquer coisa aqui. O que eu tive a informar-me, a infecção pelo Mpox, na sua globalidade, não é uma infecção tão grave como a Covid. Sim. A gente tem que... O número letal é muito mais baixo em relação E sobretudo, as alterações que provocam nas pessoas infectadas estatisticamente muito mais baixo do que da Covid. A Covid não teve comparação. Não é uma situação que aparece como a Covid, que a Covid foi uma barbaridade que caiu sobre a humanidade a nível mundial e que o pôs de rastro para encontrar saídas. Felizmente, lá se conseguiu e a gente tem esse trabalho, mas é preciso dizer que ainda não acabou. A Covid ainda não acabou. Já vamos falar sobre a Covid. Agora, ainda em relação a esta situação, eu entendi a declaração da emergência internacional como um mecanismo que a OMS lança para mobilizar recursos financeiros, mas também implica recursos humanos, no sentido da sua formação, do ganho de competência para fazer face a esta situação, e também
essa é daquelas situações onde o trabalho junto da população é fundamental para que cada pessoa possa, como se diz, transformar-se num sujeito e não no objeto da intervenção do sistema de saúde. Ou seja, ele tem que participar nesta luta que vai ser desenvolvida. Agora, esta é uma situação que não nos, apesar de não estar na mesma dimensão que a Covid, mas obriga-nos a estar atentos e, naturalmente, a quem de direito de fazer essas... definir o que é preciso fazer-se, o que cada um deve fazer para que isto... E uma das estratégias provavelmente passará pelas vacinas. E eu estou aqui a ler a agência Reuters, que um despacho da Reuters esta tarde dizia que as primeiras 10 mil doses de vacinas da Mpox deverão finalmente chegar esta semana à África. E quem fez essa citação também criticava a lenta chegada das vacinas ao continente africano. Falo da Covid, falo da dengue, falo agora do Mpox. Inclusivamente há uma promessa de vacinas por parte dos Estados Unidos da América e por parte do Japão, na ordem de 1 milhão e qualquer coisa, mas que ainda não chegaram a estes países. Porquê é que as vacinas não estão a ser produzidas em África? É por causa do lobby? Falta-nos dinheiro para o fazer? Não temos capacidade técnica? A Covid não deu esta experiência que é preciso que começamos a produzir vacinas aqui no continente africano para a resposta também ser mais rápida? Eu acho que são todas essas coisas também, portanto, misturadas, não é? Mas eu penso que há um movimento, a nível do continente, há um movimento, um lobby técnico para dar alguma autonomia da África em relação às vacinas. Mas tem a ver, de facto, com recursos financeiros, com a capacidade técnica e tem a ver também com lobbies internacionais que a África está sujeita, com patentes e que não são libertados de qualquer forma. Mas eu penso que é um direito dos países africanos almejarem, portanto... Mas porque aqui ainda não conseguimos convencer a comunidade internacional? Epá, são as vicissitudes do nosso continente e nós, infelizmente, o desejo não é igual à ação e há muitas contingências e de facto, mas é uma necessidade crucial. Por exemplo, nós aqui em Cabo Verde já se começa a falar de alguns projetos fora da caixa, não é? Nomeadamente a produção de vacinas. Portanto, eu participei em algumas reuniões de privados nacionais. Agora, vacinas para... para várias situações, portanto, mas ideias de privados nacionais e associados a estrangeiros que pensam, digamos, montar unidades de produção de vacinas e de outras componentes da saúde aqui em Cabo Verde. E eu acho muito, muito, muito pertinente essa ideia, que nós temos que, nessas coisas, temos que pensar fora de caixa, inovar e aproveitar as oportunidades. A África não está a pensar fora de caixa nesta questão ou há uma questão de lobby das grandes marcas, falta de financiamento, bloqueio dos financiamentos até para a produção das vacinas? É uma questão de difícil resposta. Difícil resposta em termos de assertividade, não é? Mas não está fora da caixa essa hipótese de os lobbies e a conjugação dos vários fatores enunciados neste processo. Mas a verdade é que a África não tem conseguido... Bom, a África, o conjunto dos países africanos, deixe-me dizer melhor assim, que a África não é uma unidade, não tem conseguido fazer avançar nessas circunstâncias esse processo de autonomia em relação, por exemplo, às vacinas ou também em relação aos medicamentos. E isto, até prova em contrário, eu direi que há, de facto, uma pressão lobista nestas circunstâncias, mas não tenho como provar dados para provar. Mas, sobre a questão das vacinas,
Aquilo que eu consegui investigar, também lendo, é que também esta comparação que acabou ou ainda não acabou de passar, a Covid ainda está entre nós, com a Covid, e não é na mesma grandeza ainda nesta questão das vacinas. Porque o que se diz, a OMS é que disse, a vacinação contra a Mpox não é uma vacina que se deva fazer de uma forma alargada, como é que eles dizem, portanto, aplicando sobretudo a toda a gente. Uhum. É, sobretudo, vacina para as pessoas de risco, de maior risco, e as pessoas de maior risco estão definidas. São as pessoas que estão, sobretudo, em contacto com outras pessoas infectadas, são pessoas que têm problemas no seu organismo que baixa a imunidade e, portanto, a defesa desse organismo. E essas pessoas precisarão da vacina para se prevenirem e as pessoas que lidam muitas vezes nisto. Então, ou seja, é preciso vacina? Sim, é preciso. Mas é preciso numa dimensão inferior, menor, do que aquela que nós tínhamos, a pressão que nós tínhamos na altura da Covid. Falamos de outro assunto que está na ordem do dia, que também tem a ver com a saúde pública, que são os números da dengue que estão a aumentar. Os dados são preocupantes. Vocês é que são especialistas e que lidaram em momentos de crise com a dengue aqui em Cabo Verde. São números aceitáveis por causa da chuva ou porque as pessoas também não assimilam muito bem as mensagens que são passadas? Como é que interpretam isso? Pessoalmente, eu penso que os dados são preocupantes, claro, evidentemente, desde novembro que estamos a ver, portanto, os casos a pingarem, entre aspas, não é? E agora estão a aumentar um bocado. Portanto, mas para mim, para cada caso, para mim não, e, portanto, é assente que para cada caso diagnosticado há pelo menos mais 10 na comunidade. Isto quer dizer que, em relação à dengue, isto quer dizer que há mais casos, portanto, porque há uma consciência maior das estruturas de saúde, dos profissionais de saúde, há uma maior vigilância epidemiológica em relação à dengue. Isto quer dizer que os testes são feitos com maior frequência e em epidemiologia, quando se procura, mais se encontra. Portanto, nós sempre conhecemos a ponta do iceberg, não é? Aquilo que as estruturas de saúde estão a diagnosticar e a notificar é a ponta do iceberg. Quer dizer, há mais casos na comunidade. Felizmente, mais de 80% dos casos de dengue são, portanto, casos assintomáticos e as pessoas até podem ter dengue sem saberem, né? Mas o vírus está lá e o vírus vai circulando. Por isso é que é preocupante, porque não sabemos onde é que está o vírus. Está na comunidade, mas a própria pessoa até pode não saber que está com dengue. E tem o vírus. Portanto, é preocupante porque os casos estão a aumentar e vão aumentar, do meu ponto de vista, mais um pouco com as chuvas. O importante, portanto, é estarmos atentos e acompanharmos em termos de reforço da vigilância epidemiológica, até porque o acumular dos casos pode, portanto, há cerca de 15% de casos que podem ir aos hospitais e há cerca de 5% que podem evoluir para dengue hemorrágica, que é mais complicado. É mais complicado. Mas eu penso que com uma boa vigilância epidemiológica e com a luta antivectorial, que é fundamental, a luta antivectorial, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e que está nas casas. Portanto, esse mosquito está nas casas e nas redondezas das casas. E em tudo que esteja relacionado com a atividade humana. E as câmaras municipais têm um papel fundamental. Não é o papel do Ministério da Saúde fazer a limpeza das valas. Não é o papel do Ministério da Saúde cobrir poços. Não estou agora a apontar quem é que deveria fazer, mas, logicamente, cada um tira a sua conclusão. Estou a falar, não é da praia em particular, mas a nível de Cabo Verde. Dengue tem afetado ultimamente, né, os últimos casos são, sobretudo, na praia e nos mosteiros. Alguns outros concelhos, mas em menor escala. A grande maioria dos casos é na praia, cerca de 80% é na praia, e também, portanto, alguns casos nos mosteiros. Desculpe, só para terminar, mas fogo, portanto, tem
a ecologia apropriada com as cisternas e a questão do armazenamento de água nas casas, apropriada para o aparecimento de dengue. Quem fala Os números da dengue que estão a aparecer deixam-lhe alarmados ou era expectável perante, como diz o Dr. Artur, quanto mais investigamos, mais descobrimos sobre a doença, não é? Sabe que eu não gosto muito de só ver os números. Porque podem traduzir uma realidade, mas há realidades que ficam sobre isto. Ora, disse, e bem, o Dr. Artur, que a dengue é uma doença de transmissão vetorial, tem um mosquito que faz a transmissão e as condições de desenvolvimento de mosquitos estão por aí. Agora, eu digo, num país que acabou de fazer uma festa grande com a erradicação, a eliminação do paludismo, que é também provocado por um mosquito e que tem as condições semelhantes de desenvolvimento do mosquito, nós temos que olhar para isto e dizer, tenho vergonha na cara, eu vou atacar o mosquito da dengue da mesma forma como ataquei o mosquito do paludismo para o eliminar. Isso é possível? Possível, é. Está nas nossas mãos. Nas nossas cidadãos ou nas nossas estruturas Nossas de saúde? cidadãos, também em grande parte, Sobretudo e nossas cidadãos. autoridades. Agora, se não há esse casamento entre as autoridades, e devo dizer autoridades não apenas sanitárias, as autoridades que intervêm na saúde, os poços, as valas, etc., fazem parte desse sistema de controle. Se não houver este casamento, nós dificilmente poderemos ultrapassar. Agora, a dengue assustou-nos em 2009, 2010, assustou o país Quando vocês eram o diretor-geral de saúde naquela altura? Ele era diretor-geral, Não. eu era diretor do hospital. Não, ainda não. Em 2009, sim. Em 2009 eu não era nada. Eu entrei não, estou a dizer, diretor nacional em 2010 e o meu primeiro desafio foi como é que eu acalmo esta situação. Porque era um alvoroço tremendo. E, de facto, eu não estava aqui em 2009. Para aquilo que eu ouvi, que me relataram, etc., foi Deus nos acuda a dengue nessa altura. Então tornou-se um bocado mais pesada esta herança. Mas a dengue não deixou de acontecer. Em 2016 houve também uma epidemia, um surto epidémico, se quisermos minimizar, adoçar a pílula, mas existiu e voltou agora a existir. Ou seja, a dengue é uma questão que, querendo, mobilizando e fazendo a prevenção e a promoção, ou seja, envolvendo as pessoas na sua ação, a pessoa que tem um poço sabe que tem que cobri-lo. A pessoa que tem uma cisterna sabe que não pode deixar de boca aberta. Tem que saber isto. São medidas que são diariamente divulgadas e que se calhar as pessoas não acatam. Eu não ia falar mal da nossa televisão. A nossa conversa já vai longa, mas eu gostaria de ouvir uma opinião vossa em 2 minutos sobre os avanços da Covid em todo o mundo. A minha preocupação é se vamos voltar a ter medidas restritivas, se vamos voltar a usar máscara, se vamos voltar a ter uma campanha de vacinação perante os casos que estão a aumentar no mundo. Qual é o diagnóstico? O que é que podemos fazer? Eu penso que portanto, a Covid não acabou, não é? Continua, e aqui em Cabo Verde também continua. O grande risco da Covid é, portanto, aparecerem novas variantes, não é? Variantes mais virulentas. E há esta possibilidade? Portanto, com o aumento de casos a nível mundial, há sempre a possibilidade de aparecerem novas variantes. E podem aparecer até variantes cujas vacinas que já foram, portanto, utilizadas não sejam tão eficazes como é. Mas encontramos, neste momento, os sistemas de saúde mais fortes, mais resilientes em todo o mundo, por causa da Covid,
nós temos população, a grande maioria da população está vacinada a nível mundial contra a Covid-19, contra a maior parte das variantes presentes neste momento. Cabo Verde não escapa à regra. Eu queria parabenizar, portanto, e estar de acordo com o Governo, que não suspendeu, apesar da Covid o número de casos ter baixado grandemente, não suspendeu todas as medidas preventivas, nomeadamente o uso de máscaras nas estruturas de saúde, e recentemente está-se digamos, a fazer reviver esta norma, que é preciso, de facto, nas estruturas de saúde. A vacinação deve ser, portanto, continuada, portanto, continua a vacinação, mas deve ser reforçada a nível dos grupos de risco, de maior risco, nomeadamente, portanto, as pessoas com doenças crónicas, hipertensas, com diabetes, com cancro e outras doenças crónicas. As pessoas devem receber a vacina, portanto, deve ser reforçada essa vigilância focalizada nos grupos de maior risco. E as medidas de etiqueta respiratória, portanto, devem ser observadas por todos os cidadãos. Eu devo ter tomado umas 3 doses de vacina, se não estou se a memória não me fala. 3, 4 doses de vacina. Um cidadão como eu vai ter que ter cuidados redobrados por causa destes casos da Covid que estão a aparecer? Ou era expectável também que o número aumentasse nestes últimos tempos? O problema da Covid, já foi de certa forma dito pelo Dr. Artur, é um pouco isto. Nós estamos a lidar com um vírus e os vírus têm sempre a tendência, digamos que, como é que eu vou dizer, a geração seguinte já não vem a mesma. E nós, portanto, as vacinas são feitas adequadas àquela geração que já não vem. Portanto, há uma mutação constante dos vírus. Portanto, a gente não pode ficar estanque dizendo vacinei, tenho 4 doses, estou imune. Está melhor preparado, provavelmente, para quem não apanhou. Mas é preciso estarmos atentos. Eu costumo dizer o principal risco da Covid é nós nos esquecermos dele. Se esquecermos da Covid, um dia somos surpreendidos. Portanto, então vamos viver com este vírus ad eterno. Assim como nós vivemos com outros vírus que há muitos anos entraram no perfil epidemiológico do mundo e que continuam ali. A gente vai... Curiosamente, o único vírus que foi erradicado do mundo é o vírus da varíola. E que agora volta... Agora é a varíola dos macacos. Por isso é que a vacina contra a varíola humana serve, portanto, também é muito eficaz contra a vacina. A varíola dos macacos. Muito bem, Dr. Artur e Dr. António Pedro Delgado, eu ficava aqui mais umas horas a conversar convosco, a perceber estas questões todas de saúde pública, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Obrigado pela vossa presença. E eu